Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Nick, da TV 247. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo, neste domingo, 3 de novembro de 2019. Estou nesse belíssimo Parque da Sabesp, temperatura muito agradável, um vento fraco. Já estou aqui com os dois jornais, a Visão Paulista, do país e do mundo e da democracia. A Folha começou hoje campanha pela democracia, vou mostrar para vocês. E o Globo, a visão carioca do mundo, do Brasil e da Constituição, né? O Globo tem um editorial hoje dizendo que a prisão em segunda instância não é inconstitucional. Então o Globo não lê a Constituição, ou não sabe o que é trânsito em julgado, ou quer formar uma opinião favorável à prisão em segunda instância. Carlos Murac, bom dia, muito obrigado pelo like. Muito obrigado por lembrar de dar o like, porque tem esse lance aí. Quanto mais likes, mais o vídeo passa a ser exposto para o público, né? E o objetivo de tudo isso é a gente sempre aumentar, né? Aumentar o público, expandir a TV Sou Nick, que é um canal do diálogo, né? Eu que te gosto, bom dia, socorro. Então, aqui é o seguinte, não é lugar de fazer denúncias injuriosas, calúnias, xingar, esse tipo de coisa assim, nem de um lado nem de outro. Nem de um lado nem de outro. Não leva a nada ficar xingando um ou outro. O que interessa é expor os fatos e analisar os fatos, formar uma opinião a respeito dos fatos e também faz questão de sempre repetir. A minha opinião é só uma visão, não é... Vocês não têm que adotar a minha opinião, não. Levem em conta a minha opinião como mais uma que vocês ouvem por aí. E formem a sua própria, né, Luciana Carvalho? Eu não estou aqui para... Não sou ideólogo, não sou astrólogo, não sou militante, não faço campanha de nada aqui. Então, essa é outra coisa que eu queria pedir a vocês. Git Chaves, Marcos Schneider, Git Chaves nada, Git Yontef, sei lá. Bom domingo para você. Não estou aqui para convencer vocês de nada. E também não gostaria que vocês fizessem aqui campanha para nada. A minha visão é só mais uma, não é a mais importante, não é a mais verdadeira, é só mais uma. Então, eu acho que cada um tem que formar a sua opinião. Não a gente martelar na cabeça, você tem que ter essa opinião. Eu não acho, não. Eu, aliás, tenho certeza que as pessoas têm que ter a sua opinião. E como é que forma a sua opinião? Ouvindo das outras, né? Eu sou apenas uma delas. Uma opinião, não quero... Nem seria possível ser a única opinião. Pensamento único é lá com o Bolsonaro. Esse acha que tem que ter um pensamento único, acha que isso é possível, né? Mas olha, queria começar mostrando para vocês a sobrecapa da Folha. Olha aqui a sobrecapa da Folha de hoje. Tá vendo? Defender a liberdade de imprensa é defender a democracia. A Folha está sob ataque de Bolsonaro. A última dele foi cortar as assinaturas da Folha, devem ser milhares. Não sei exatamente quantos jornais, quantas folhas o governo federal assinava, mas deve ser coisa de milhares, né? Ou centenas de milhares. Então, grande
prejuízo para a Folha. E é assim que Bolsonaro continua fazendo, seguindo a cartilha da Hungria. Vocês se lembram que o filho dele, o Eduardo, visitou o premier húngaro, Orbán, Viktor Orbán. Na Hungria, Viktor Orbán fez exatamente isso. Foi cortando as fontes de renda dos jornais. Só não cortava os jornais que fossem chapa branca. E Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. É a mesma receita. Como ele não pode exercer a censura oficial, porque a Constituição não permite, e para mudar a Constituição é muito difícil, né? Principalmente cláusula pétrea, que exige 3/5, então ele não vai conseguir implantar a censura por mudança de Constituição. Qual é outro caminho? É o estrangulamento econômico. É não renovar a concessão da Globo, cortar não, e ameaçar os anunciantes da Globo, inclusive. Sabe o que ele pode fazer? Anunciantes da Globo, ele vai lá e manda fiscalizar. Manda a Receita fiscalizar. É isso que ele está fazendo. E a Folha reage com essa campanha. Ah, tem a sobrecapa aqui. O presidente Jair Bolsonaro pediu o cancelamento das assinaturas da Folha no governo federal. A Folha lamenta a atitude discriminatória e vai seguir fazendo, em relação ao governo dele, o jornalismo crítico e apartidário que a caracteriza e que praticou em relação a todos os governos. Portanto, essa campanha é resposta direta a isso que eu acabei de falar para vocês. Milhares de assinaturas cortadas em ataque. Esse ataque não é só a Folha, é ataque a toda a imprensa. Toda a imprensa crítica está sendo atacada. E todos os jornais, até agora, têm sido críticos ao governo, no sentido de que cumpre a sua missão, que cabe à imprensa fiscalizar o governo. E olha aqui na primeira página da Folha. Investigadas do PSL dizem que verba delas ajudou Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro presidencial foi contaminada pelas campanhas laranjas. Candidatas laranja elegeram deputados do PSL, ao menos em Minas Gerais, em São Paulo e Pernambuco. Mas Pernambuco, todos trabalharam para o Luciano Bivar. E ele foi o único que se elegeu. 3 candidatas do PSL, suspeitas de serem laranjas, disseram em depoimentos à PF que as gráficas que aparecem nas prestações de contas realizaram os trabalhos encomendados e que o material eleitoral feito para elas ajudou a impulsionar a candidatura de Jair Bolsonaro. Isso são fatos, são depoimentos das candidatas à Polícia Federal. É isso que Bolsonaro quer impedir que saia nos jornais. Esconder os podres da campanha, os podres que continuam, como ontem, quando ele confessou que estava obstruindo a justiça, recolhendo as gravações do condomínio. Uma delas afirmou que todos os dias um container com impressões saía do comitê da sigla para ser distribuído em todo o estado. Aspas. Pois todos os candidatos do partido produziram material para Jair Bolsonaro. Olha, isso aqui está revelando a campanha do ano passado
passível de ser anulada. Como é que pode se eleger um candidato com uma campanha fraudulenta? E está aí fazendo esse governo de destruição da riqueza e da alma brasileira, porque está destruindo a cultura brasileira. Está destruindo valores como a solidariedade, como a amizade entre os povos. É claro que com o ministro da Justiça, com o Sérgio Moro, sendo cabeça, todas as acusações do clã Bolsonaro estão protegidas. Todas, tudo que se refere a Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, os 4 Bolsonaro, o Moro está blindando. O PGR Augusto Aras, mesma coisa, também está blindando. Tensão entre Folha e governo se eleva sob Bolsonaro. Outra chamada da Folha. Vamos preparar uma reforma profunda ao país, diz Guedes. Esse é o perigo. Quando o Guedes vai propor uma reforma profunda, segurem a carteira. Olha aqui o comentário do Vinícius Torres Freire. Presidente vai aumentar imposto e não sabe. Qual é o grande projeto do Paulo Guedes? Aumentar imposto. O governo Jair Bolsonaro encaminha para o Congresso, nesta semana, uma série de medidas que, segundo Paulo Guedes, dão início a uma reforma. É a transformação do Estado. Ih, meu Deus! Que deve ser moldado para melhor servir a uma ordem democrática. É a ordem democrática, né? Estou vendo tudo. A proposta incluiu 4 PECs. A que Guedes chama de Pacto Federativo, com novo regime fiscal e que soma despesas com saúde e educação. Bom, vai ter corte de saúde e educação, que tudo que Paulo Guedes faz é cortar. A que cria gatilhos para deter gastos, mais ainda, quer dizer, menos investimento. A que revê fundos públicos, está querendo tirar uma grana. E a da reforma administrativa, vai querer mais poder. Bom, é o seguinte, eu já tinha avisado que aqui eu não quero denúncias falsas, tá legal? Se vocês quiserem fazer denúncia, tem que fazer na Polícia Federal. Aqui é uma TV Sou Nick, o canal do diálogo. Não adianta colocar denúncia aqui, fazer delações, tá? Delação é lá na Polícia Federal. Vamos conversar com o Moro. Salve, salve, Valmir do Amaral. Então é o seguinte, o Guedes segura a carteira porque vem aí o Guedes. Há ainda projetos tributários e sobre privatizações. Questionado sobre os atos no Chile, o ministro defende com veemência o modelo neoliberal. Democracia assim mesmo barulhenta. Nossa, foram 20 mortos. 20 mortos, ele diz que a democracia é barulhenta. Os chilenos vão resolver seus problemas bem antes da Venezuela. Esse Paulo Guedes é um cínico, né? É o mínimo que se pode dizer dele. Segurem os bolsos que ele vai fazer uma reforma profunda no Estado. Reforma profunda do Estado é assim, é tirar dinheiro de quem nada tem para o outro lado. E olha aqui a charge do Jean Galvão a respeito dos ataques do Bolsonaro à Folha. Olha aqui. É o menino enxaqueca, né? O Jair Bolsonaro retratado aqui. Vocês lembram desse personagem? O menino enxaqueca. A folha não sai da cabeça dele e ele manda cortar a folha. É o presidente enxaqueca. Que coisa absurda, hein?
Temos um presidente enxaqueca. Vamos ver aqui. Muito além do porteiro, escreve Bruno Bogossian. Em seu último dia como procuradora-geral, Raquel Dodge pediu oficialmente que a Polícia Federal assumisse a investigação sobre o assassinato de Marielle Franco. Para ela, a relação de promiscuidade entre as forças de segurança do Rio e as milícias impede que os mandantes do crime sejam descobertos. Trechos do despacho foram divulgados pelos jornais El País e Valor Econômico. A procuradora afirmou que a apuração do caso não deve continuar no Rio, onde há um ambiente comprometido e desfavorável à apuração isenta dos fatos. A investigação completa 600 dias, sem que se saiba quem mandou matar a vereadora. Além de suspeitas de que policiais atrapalham a apuração, o caso ficou marcado por depoimentos falsos, sumiço de provas e evidências coletadas com atraso. Só no último mês surgiram 3 episódios escandalosos. No início de outubro, o UOL revelou que investigadores perderam imagens relevantes obtidas em câmeras de segurança no dia do crime. Eles tentaram recuperar a gravação, mas os arquivos não estavam mais disponíveis. O rumoroso depoimento do porteiro do condomínio em que vivia Rony Lessa, acusado de ter cometido assassinato, mostrou que a planilha que registrava o acesso ao local só foi recolhida pelos investigadores 7 meses depois da prisão do suspeito. O material ficou esse tempo todo à disposição dos criminosos. Para piorar, o Ministério Público fez uma perícia relâmpago no sistema de gravações da portaria, sem verificar se algum arquivo foi apagado. No sábado, Jair Bolsonaro ontem disse que pegou esse material antes que fosse adulterado. Obstrução de justiça, ocultação de provas. Não se sabe se ele teve acesso aos áudios que deveriam ser preservados como prova, antes ou depois da promotoria. Esse é o fato mais grave. Um presidente da República que confessa estar obstruindo a investigação na qual ele está envolvido. Editorial da Folha, o método. Os virulentos ataques de Jair Bolsonaro contra a imprensa nos últimos dias expuseram com crueza seu instinto autoritário e preso pelos princípios mais elementares do jogo democrático. Em entrevista a um programa de televisão na quinta, dia 31, ele disse que mandou as repartições do governo federal cancelarem suas assinaturas desta folha. Envenena o meu governo a leitura, justificou ele. Logo depois, em pronunciamento nas redes sociais, voltou a atacar o jornal e fez uma ameaça aos seus anunciantes. Não vamos mais gastar dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha de São Paulo, presta atenção, está certo? Ele vai mandar a Receita Federal para cima dos anunciantes. Embora sua agressividade com a imprensa seja constante desde a campanha, Bolsonaro vem subindo o tom e agora se mostra disposto a usar os poderes do cargo para minar a própria existência dos veículos que o desagradam. Na quarta, dia 30, o presidente dirigiu sua fúria ao Grupo Globo, ameaçando não renovar suas concessões de rádio e televisão quando elas vencerem em 2022. Bolsonaro também tomou medidas para acabar com a publicação de balanços das empresas em jornais
e revogar a obrigatoriedade de divulgação de atos oficiais do governo, deixando claro que seu objetivo com isso era esvaziar as fontes de receita dos jornais, igualzinho à Hungria. É o modelo húngaro. Na segunda, dia 28, em vídeo publicado na internet, Bolsonaro já havia se comparado a um leão, acossado por hienas que o atacam. Algumas delas foram identificadas como a Folha, a TV Globo, a revista Veja e o jornal O Estado de São Paulo. Ofensas a repórteres que lhe dirigem perguntas incômodas, em entrevistas nas quais costuma se cercar de seguidores para tentar intimidar jornalistas, tornaram-se rotina em seu repertório. Covarde é assim, covarde não vai sozinho, covarde tem que ficar cercado de bajuladores. Esse presidente é um covarde. Todo torturador é um covarde, não há covarde maior do que um torturador. O ataque à Globo foi desferido horas após a veiculação de uma reportagem que sugeriu vínculos do presidente com milicianos, acusados de matar a vereadora carioca Marielle Franco em 2018. Bolsonaro não é o primeiro, nem será o último governante brasileiro a criticar a imprensa e expressar insatisfação com o tratamento recebido dos jornais. É parte do jogo. Mas ele é certamente o primeiro a transformar a desinformação em estratégia de comunicação, disseminando notícias falsas, ofensas e disparates, num esforço sistemático para intoxicar o ambiente político e confundir o debate público. Desacreditar veículos dedicados ao jornalismo profissional é parte do método que visa minar a confiança da sociedade na imprensa não submissa a seu governo. Ao agir assim, Bolsonaro revela inclinação totalitária e submete a enorme estresse instituições desenhadas para impor limites a abusos de poder e promover a cooperação em prol do bem comum. Cabe ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal dar as respostas que os desatinos cada vez mais frequentes do presidente merecem. Esta Folha continuará onde sempre esteve, praticando jornalismo com espírito crítico e independência e honrando a confiança nela depositada por seus leitores. Edital duro, mas correto, da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo está sendo atacada da mesma forma que o ditador Viktor Orbán da Hungria usou contra os jornais do seu país. Ele estrangulou economicamente os jornais que não o bajulassem. É isso que querem os ditadores. Eles querem ser bajulados e a gente disposta a bajulá-los. 2 exemplos, Sérgio Moro e Augusto Aras, para ficar somente em 2. Investigadas em esquema do PSL dizem que verba delas ajudou Bolsonaro. Está aqui na Folha. Candidatas apontadas como laranjas em Pernambuco mencionam produção de material gráfico para presidente com dinheiro público. Essa foi uma campanha laranja. A campanha presidencial foi uma campanha laranja. Quanto lixo, quanta porcaria. Mais de 1000 bagaços no salão. Os laranjas se estapeiam, disputando a propina no meio da eleição. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano que eu vivo sem caixa 2.
Oh, que destino atroz, aqui entre nós, não tem depois não, senhor. Na mesma conta laranja do ano passado, eu quero a minha metade. Deposita agora, não me deixa mal, sou do Laranjal. Deposita agora, não me deixe mal, sou do Laranjal. Tá aqui, ó. Lourdes Paixão, material de campanha de Lourdes Paixão, ela e Bolsonaro. Campanha laranja, Bolsonaro está envolvido na campanha laranja. Essa campanha presidencial é passível de ser anulada. Não a campanha anulada, cassado esse mandato. Porque foi uma campanha fraudulenta, campanha laranja. Está aqui. Campanha laranja. Ah lá lá, oh, 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 mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Ah lá lá, oh, 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 mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, alalaô, que escandalô. Matéria de Camila Matoso e Ranier Bragon, na Folha. As três principais candidatas do PSL, suspeitas de serem laranjas em Pernambuco, negaram em depoimentos à Polícia Federal terem participado de irregularidades. Afirmaram que as gráficas que aparecem nas prestações de contas realizaram os trabalhos encomendados e disseram que o material eleitoral feito para elas com dinheiro público ajudou a impulsionar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Ele usou as verbas públicas laranja para sua campanha. Sua campanha está contaminada. Atenção, TSE. Será que o TSE não sabe disso? Bom, talvez fique sabendo hoje, lendo a Folha. Que o TSE não faz parte do governo. Espera-se que o TSE não tenha cortado a assinatura da Folha. Uma das mulheres disse que todos os dias um container com material gráfico saía do comitê do partido para ser distribuído em todo o estado, pois todos os candidatos do partido produziram material para Jair Bolsonaro. Um ex-dirigente do PSL de Pernambuco, tido como interlocutor entre o partido na esfera estadual e a campanha nacional de Bolsonaro, disse em depoimento que, quando havia necessidade de produção de material de campanha, seja para Bolsonaro, seja para candidatos a deputados, fazia o pedido diretamente a assessores de Luciano Bivar, presidente do PSL. As três candidatas são investigadas por terem recebido R$780 mil em dinheiro público. Na verdade, esse dinheiro foi usado na campanha do Bolsonaro. Então, as três candidatas são investigadas por terem recebido R$780 mil em dinheiro público do PSL, apesar de não haver sinais de que tenham feito campanha efetiva. A maior parte desse dinheiro foi para uma mesma gráfica, a Itapisu. Em fevereiro, a reportagem visitou endereços informados à Receita Federal e à Prefeitura e não encontrou sinais de funcionamento. Uma das suspeitas é de que a verba destinada para cumprimento da cota mínima
exigida por lei para candidaturas femininas, 30%, tenha sido desviada para outros candidatos. A investigação ainda está em andamento e tenta descobrir quem foram os beneficiados pelo dinheiro. A Polícia Federal e o Ministério Público também apuram se de fato todo o dinheiro foi para pagar material ou se houve algum desvio. Bolsonaro sempre afirmou que venceu as eleições em 2018 com a campanha mais barata da história e sem usar dinheiro público. Candidata a deputada federal, Maria de Lourdes Paixão foi a que mais recebeu verba das três, R$400 mil. Ela, que trabalha há quase 30 anos com Bivar, obteve apenas 274 votos. As outras investigadas são Érica Siqueira, assessora de imprensa ligada a Bivar, que recebeu 250 mil na sua candidatura a deputada estadual, tendo obtido 1.315 votos. E Mariana Nunes recebeu 131 mil reais e teve 1.741 votos. Era estratégia do partido a distribuição de material de campanha dos candidatos proporcionais que contivessem a imagem do candidato a presidente, disse Lourdes Paixão em seu depoimento. Mais claro do que isso, mais contaminada do que isso a campanha presidencial, não é possível. E continua, não, diz a outra candidata laranja, Érica Siqueira, disse o seguinte à Polícia Federal: por dia, aproximadamente um container de material gráfico chegava e saía do comitê para ser distribuído em todo o estado, pois todos os candidatos do partido produziram material para Jair Bolsonaro. Aliás, isso diz a Mariana Nunes. Todos os candidatos do partido produziram material para Jair Bolsonaro. Agora outra, a Érica Siqueira. Seu material estava sempre atrelado aos candidatos Luciano Bivar e Jair Bolsonaro. Quer dizer, o meu material é o depoimento da Érica Siqueira. Essas explicações são de fevereiro e março. O inquérito foi aberto após as reportagens da Folha. A polícia também tomou depoimento de Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, se aliou a Bolsonaro e acabou chorando, Bebiano teve um triste fim, bolsonarista acaba mesmo assim, chupado até virar bagaço, acabou palhaço como o Arlequim. A Polícia Federal perguntou a Bebiano se havia determinação por parte da direção nacional de que tal repasse das candidatas fosse usado diretamente em campanha e material de propaganda referente ao candidato a presidente Jair Bolsonaro. Bebiano disse que nunca houve orientação ou determinação do PSL Nacional com o conteúdo questionado. Claro, ele está se defendendo, né? Ele vai confessar o crime. Ah, o senhor cometeu o crime da laranja? Não cometi, só voltar a dizer que cometeu, né? Recentemente, Bolsonaro tornou pública a disputa interna de poder com Bivar,
pelo controle do partido. Um apoiador disse que Bivar estava queimado pra caramba. Em uma manifestação em redes sociais, o presidente da República insinuou ter sido enganado. Se houve um caso isolado em Pernambuco e outro em outro estado, o que nós temos a ver com isso? Eu emprestei meu nome, acreditando que vocês fossem honestos, e essa minoria não está sendo honesta. Eu só quero transparência porque vai dar problema nas contas do partido. Imagina, ele confiou na honestidade. Ele que sempre foi honesto, né? Que absurdo. Não há nas prestações de contas do PSL, atenção TSE, não há nas prestações de contas do PSL ou na de Bolsonaro registro de material eleitoral em Pernambuco, nem feito com dinheiro público. O presidente da República declarou à Justiça gasto total de R$ 2.460.000, provenientes de doações de apoiadores, vaquinha virtual. Como a nossa vaquinha aqui do Superchat, foi assim que ele conseguiu a grana. Esse dinheiro não elege nem deputado. Quando um candidato a presidente declara esse tipo de gasto, está declarando uma mentira. E o TSE achou normal. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral permite que a comprovação do gasto seja feita na prestação de contas daquele que desembolsou o dinheiro, mas obriga ainda assim o registro dos valores das operações nas prestações de contas de todos os beneficiários do material. Crime eleitoral. Crime eleitoral. Bolsonaro suspeito de crime eleitoral, de acordo com essas informações. Informações são da Polícia Federal. A Folha está só transmitindo o que a Polícia Federal investigou. A Folha revelou ainda esquema de candidaturas de fachada no PSL de Minas, comandado pelo ministro do Turismo do Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, que não diz nada a respeito. Que escandalo. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Que escandalo. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá, Bivar, meu bom Bivar, coluna Painel, assinada por Daniela Lima. Nada de interessante aqui na coluna Poder. Ex-candidata do PSL diz ter sido usada e quer Bivar preso. Testemunha afirma que Bolsonaro deveria ter mais controle sobre legenda. Ex-candidata a deputada Thalita Caldas, em entrevista à Folha. Isso é um ninho de cobras, esse PSL é um ninho de cobras. Ninguém é santo ali. Em entrevista à Folha, a candidata a deputada estadual Thalita Caldas disse ter sido usada pelo PSL em Pernambuco
com o único objetivo de preencher cotas de gênero e fazer campanha para o cacique da sigla. E fez campanha para o Bolsonaro também, está aqui ela com a camiseta do Bolsonaro. Então, ao denunciar o Luciano Bivar, está denunciando o Bolsonaro também, porque o cara está metido no rolo dos laranjas. Os dois, o Bivar, os três, o Bebiano, o Bolsonaro, aliás, os 3B, né? Bivar, Bebiano e Bolsonaro, os 3B. Os 3B estão envolvidos com o Laranjal, isso é evidente. Vejam só, Bolsonaro, Bebiano e Bivar. Bivar, Bebiano e Bolsonaro, os 3B. Só quero que as pessoas sejam punidas e que Luciano Bivar seja preso, disse ela. Mas está preservando o Bolsonaro. Olha ela com a camiseta do Bolsonaro. Ela fez campanha com verba pública para o Bolsonaro também. Não foi só para o Bivar. A candidata relatou ter sofrido pressão para apoiar Bivar e depois ter sido retaliada por discordar da dobradinha. Bom, dobradinha em partida normal, né? Isso aí, pressão. Como foi sua campanha? Não tive ajuda do partido, foi quase toda virtual. Depois caiu a ficha. Eu estava completando a cota. No meu caso, não estava de fachada, não estava para brincar, fiz quase 7.000 votos. Demorei, mas descobri que alguns partidos usam as mulheres como laranjas. Eles pegam para completar a legenda, pegam o dinheiro delas para os candidatos homens, principalmente para os donos do partido. Por que virou candidata? Não pensava em sair, achava que não tinha influência e dinheiro. Tenho uma página na internet com mais de 70.000 seguidores. Minha influência vinha daí. Estava fazendo dobradinha com o candidato Frederico França, que foi quem teve a ideia de me fazer candidata e de me juntar a ele, por ser mulher. Isso porque tinha coisa de Bolsonaro ser tratado pela mídia como machista. A intenção era quebrar o paradigma. Uma nordestina jovem de direita e que apoia Bolsonaro. Que horror! Que horror! Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um sujeito sem preparo. Quem semeia ventos numa eleição colhe sempre Bolsonaro. Bom, vamos ao Globo, vamos ver o que diz o Globo hoje a respeito do porteiro. O Globo não pode abandonar o caso do porteiro, né? O Globo levantou o caso, agora não poderá sair fora. Ah, estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. E Hélio Gaspar escreve: radicalismo em questão é tosco e demófobo. Anselmo Góes: Maia estuda a convocação de Heleno. Heleno, eu quero um general que saiba qual é o seu lugar e que de manhã cedo vá a bandeira hastear. Não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, volta pro quartel. Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar. Bernardo Melo Franco. Promotoria com partido. A doutora Carmen Elisa Bastos de Carvalho já assinou o manifesto em defesa do movimento Escola Sem Partido. Agora ela virou símbolo do Promotoria com Partido. Na quarta-feira,
Carmen participou da entrevista sobre a confusa investigação do assassinato de Marielle Franco. Ela desqualificou o depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, que relatou uma ligação do principal suspeito para a casa de Jair Bolsonaro. Na manhã seguinte, o jornalista Leandro Demore revelou a militância virtual da promotora. Durante a corrida ao Planalto, ela usou as redes sociais para fazer campanha aberta pelo dono da Casa 58. Numa das postagens, Carmen posou de camiseta com a foto do capitão e a inscrição Bolsonaro presidente. Em outra, festejou sua vitória com mensagens como "Libertos do cativeiro esquerdopata" e #vai ficar preso babaca. Em janeiro, ela voltou ao Instagram para celebrar a posse do presidente. Apontou o celular para a TV e publicou o clique com uma legenda festiva. Há anos que não me sinto tão emocionada. Essa posse entra naquela lista de conquistas. Desmanchou-se. Além de pedir votos para seu candidato, a promotora postou foto ao lado do deputado Rodrigo Amorim, do PSL. O bolsonarista despontou do anonimato ao quebrar uma placa em homenagem à vereadora morta. A revelação deveria ter levado Carmen a se afastar imediatamente do caso Marielle. No entanto, ela pôs o pé e se recusou a deixar a investigação. Em reunião com a cúpula do Ministério Público do Rio, alegou que só havia exercido seu direito à liberdade de expressão na internet. Ficaria nisso, não fosse a pressão dos colegas que conhecem os limites do cargo. Afastada na sexta-feira, a promotora se disse vítima de uma ofensiva de inspiração subalterna e flagrantemente ideológica. O discurso só deve convencer quem acreditou no arrependimento de Eduardo Bolsonaro após defender a reedição do AI-5. A Constituição impede que juízes e promotores exerçam atividade político-partidária. A proibição tem uma finalidade óbvia: preservar a imagem das instituições e a confiança no sistema de justiça. Na era das redes sociais, a regra tem virado letra morta. Os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público já editaram manuais de conduta, mas não conseguiram frear a militância virtual. Talvez seja a hora de trocar as recomendações por punições. E atenção, agora o Bernardo Melo Franco dedica os 3 últimos parágrafos a falar da obstrução do presidente. O assassinato de Marielle completa 600 dias amanhã, sem que se saiba quem mandou matá-la. A investigação já passou por diversas tentativas de fraude. No ano passado, a Polícia Federal entrou no caso para combater o que o então ministro Raul Jungmann chamou de coalizão satânica contra a elucidação do crime. Ontem, o presidente Bolsonaro confessou ter se apropriado de gravações feitas em sua portaria horas antes da execução da vereadora. Se isso não for obstrução de justiça, o que será? É a mesma coisa que eu já disse aqui, que eu disse ontem, quando eu soube da confissão do Bolsonaro de que ele se apropriou dessas gravações. Isso é obstrução de justiça. E mais, ocultação de provas. Porque ele poderá manipular essas provas. Isso só é possível em regime totalitário. As autoridades, as instituições estão deixando o presidente Bolsonaro ultrapassar todos os limites constitucionais estabelecidos em 1988.
Obstrução de justiça. Obstrução de justiça é crime. E crime praticado em pleno mandato. Elcídio Amaral foi preso por causa disso. Obstrução de justiça. Oposição fará queixa contra Bolsonaro. Líderes na Câmara apontam apropriação de provas no caso Marielle. Mas isso não está na edição impressa, mas sim na edição virtual do Globo. Proposta de Toffoli para restringir prescrição de crimes não valerá para réus da Lava Jato. Na última segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, enviou uma proposta ao Congresso Nacional que interromperia o prazo de prescrição de processos com recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores. À primeira vista, a ideia pareceria uma forma de compensar o fim das prisões de condenados em segunda instância. Sem prescrição nos tribunais superiores, diminuiria a chance de impunidade, mesmo banida a regra da segunda instância. No entanto, a proposta de Toffoli não afetará processos já tramitando na Justiça. É claro, inclusive os da Lava Jato, que já teve 159 réus condenados na primeira instância. É claro que não pode essa nova regra não pode valer para os casos já em andamento, isso é evidente, né? Witzel tenta evitar retaliação após racha com Bolsonaro. Aliados do governador agem para blindar acordo de recuperação fiscal. Na Alerj, base encolhe e abre brecha para a CPI. Olha a foto dos dois, olhem o rosto desses dois. É o Witzel e o Bolsonaro. Olha o rosto. Número de filiados de siglas emergentes cresce, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Patriota, Podemos e PSL são os partidos que mais ganharam filiados este ano, enquanto MDB, PT e PSDB encolheram. Mais atingido pela Lava Jato, PP é o que mais perdeu. Vamos ver aqui. Quem mais cresceu foi o Patriota. A legenda tinha 80 mil filiados e pulou para 317 mil. Em segundo lugar, o Podemos, que saltou de 167 mil para 370 mil. PSL foi de 271 mil para 354 mil. Já o MDB perdeu 170 mil filiados. Agora, o PT, que tinha... Agora, veja, o PT tem 5 vezes o tamanho desses partidos aí. Então, ó a comparação. O Patriota cresceu, tudo bem. Chegou a 300 mil. O Podemos cresceu, tudo bem. Chegou a 370 mil. O PSL cresceu. Chegou a 354 mil. Só que o PT tem, sabe quantos? 1.591.000. Perdeu 76 mil filiados. Está com 1.500.000. Certo? É o que tem mais filiados. Né? Aqui na chamada diz que o PT perdeu. Só que é o que tem mais filiados. 1.500.000.
com toda a campanha, com Lula preso, com a demonização do Lula. Esse patriota, deixa eu ver, é o PRP, que era o partido do Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, Deus, como é que ele falava? Então é o seguinte, o PT continua sendo o partido com o maior número de filiados. O PT é o maior partido do Brasil. 1.500.000 filiados. Os números estão aqui. Números estão aqui publicados no Globo. O maior partido do Brasil continua sendo o PT. Coluna do Lauro Jardim. Em janeiro, um mês depois do caso Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro expulcar, em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro mandou um emissário de confiança dar a seguinte instrução ao ex-faz-tudo da família: que Queiroz jogasse o aparelho de celular fora e comprasse uma nova linha. E assim foi feito. Revelação de Lauro Jardim. Em janeiro de 2019, Bolsonaro mandou o Queiroz jogar o celular fora e comprar uma nova linha. E o Queiroz cumpriu. Jair Bolsonaro é um caso perdido. Apesar de todos os alertas contra vazamentos e grampos, continua conversando pelo WhatsApp, quase sempre por áudio, como se não houvesse amanhã. Abraham Weintraub tem medo de ser assassinado. Sabe-se lá por quê ou por quem. Weintraub contou ao interlocutor ter pedido a Bolsonaro para, caso ocorra a tragédia, o capitão enviar sua família ao exterior, de preferência ao Canadá. Também sabe-se lá por quê. Reflexo do temor, de uns tempos para cá, um segurança armado tem sido visto na antessala de seu gabinete no MEC. Marcelo Odebrecht vem tentando brechas para retornar à empresa que já presidiu, mas a família não quer. Por que será, hein? Wilson Witzel se entusiasmou ao descobrir que estava no mesmo ambiente de Luciano Huck no último Rock in Rio. Na esperança de uma aproximação, Witzel resolveu dar pinta. Se posicionou perto do apresentador, deu o contato, não rolou. Huck fingiu que não o viu e o governador foi embora sem fazer um novo amigo. Roberto Carlos fará 2 shows muito especiais em 2020. Continua fazendo shows, está riquíssimo. Já ganhou todos, já é o maior ídolo do Brasil há tanto tempo e continua fazendo shows. Hélio Gaspari. A urucubaca que assombra os Bolsonaro por causa de suas relações com o ex-PM Queiroz brotou em dezembro do ano passado, 2 semanas antes da posse do capitão,
quando a família decidiu blindá-lo. Então, segundo Hélio Gaspari, a urucubaca dos Bolsonaro começou em dezembro, Porteiros e polícia. Além do fantasma de Marielle Franco, outra assombração ronda o movimento de carros no condomínio onde viviam Jair Bolsonaro e o miliciano Rony Lessa no dia do assassinato da vereadora. É o risco de que acabe sobrando para o porteiro, que registrou a entrada de Elcio Queiroz na propriedade. Barulho chato? Será que é o microfone? Não se sabe o que aconteceu naquele dia, mas uma velha história ensina que polícia e porteiros produzem situações fantásticas. Em maio de 1976, Íris Coelho, ex-secretária do general Golbery Couto e Silva e do presidente Castelo Branco, escreveu-lhe uma carta contando o que havia acontecido ao porteiro de seu edifício. Haviam roubado objetos de carros que estavam na garagem e ele foi preso. Com 11 anos de serviço e pai de 3 filhos, soltaram-no 24 horas depois. O pobre estava todo machucado, os tímpanos perfurados. Aplicaram-lhe choque, bateram-lhe a cabeça contra a parede. Foi fichado como ladrão de automóveis e arrombador. Íris não era uma novata. Depois de uma audiência com o embaixador soviético, Castelo chamou-a para ditar uma minuta da conversa secreta. Passaram-se 6 meses e o governador do Rio remeteu o resultado da investigação a Golbery, o então poderoso chefe da Casa Civil da Presidência. Resultava que, depois de novos depoimentos e acariações, a polícia apurou o seguinte: o porteiro disse que conversou com Íris, expressou-se mal ou ela não entendeu o que ele falou. Além disso, não autorizou a fazer qualquer reclamação. 2. As marcas que tinha pelo corpo eram produto de uma alergia. Pois é, esse porteiro... Aí, bom, Íris Coelho voltou a escrever. Sinto muito. Acredite que lastimo realmente ter sido causa de tanto trabalho e perda de tempo. Do modo como o processo se encaminhava, achei que a melhor solução é aquela que foi dada na cariação com o porteiro. Creia-me, aprendi uma grande lição. Seja qual for a versão, sempre que se chega à conclusão de que o porteiro mentiu, vale a pena perguntar quem estava interessado nisso. O porteiro é a caixa preta desse caso. O porteiro, eu acho que deveria, não sei se vai acontecer, mas eu acho que o Fantástico deveria estar, claro, atrás do porteiro para ele ser entrevistado. Não precisa aparecer, pode aparecer aquela imagem distorcida, a vozinha também distorcida, mas é que se ele não contar logo a sua história, a polícia é capaz de inventar qualquer coisa agora contra esse porteiro. Porque o Moro mandou investigar o porteiro, o Aras falou que ele mentiu, o Ministério Público falou que ele mentiu, então ele já é tido como mentiroso. Já é a primeira acusação. Então seria bom para ele dar uma entrevista ao Fantástico. Ou, sei lá, eu estou falando Fantástico porque, é claro, ele é o grande trunfo da Globo. Não é? Porque a Globo foi acusada de ser mentirosa também. Então qual é o grande trunfo? É o porteiro contando a história.
Artigo longuíssimo do Fernando Henrique Cardoso aqui no Globo. A esfinge e os líderes. Deixa eu ver o que ele fala do Chile. Nada interessante aqui. A esfinge e os líderes. Bom, aqui tem um trecho assim. A guerra agora é outra, menos desigualdade, fim da corrupção política, mais empregos e melhores salários. E quando a diminuição do ritmo de crescimento, como lembrava Tocqueville sobre a Revolução Francesa, a insatisfação eclode forte, como atualmente no Chile. Dito isso, o centro liberal precisa ser progressista, não apenas porque a igualdade de oportunidades e a garantia de um patamar de condições de vida dignas para todos são essenciais para uma democracia estável e uma sociedade civilizada, mas também porque vivemos outro momento do capitalismo, no qual as políticas públicas devem ser complementadas pela ação da sociedade civil. É do interesse da maioria existir um governo ativo e com rumo, capaz de respeitar as regras do mercado, mas também os interesses e necessidades do povo. E estes não se resolvem automaticamente na pauta econômica, requerem ação política e ação da sociedade. Não será esse o miolo de um centro radicalmente democrático e economicamente responsável? Talvez, mas na vida política não basta ter ideias, é preciso que alguém as encarne. Ou aparece quem tem a competência para agir e falar em nome dos que mais precisam, ou a esfinge nos devora. Onde é que está a chamada do... Aqui tinha uma chamadinha do Anselmo Góes, né? Aqui está, Anselmo Góes, Maia estuda convocação de Heleno, página 35. Eu quero um general que saiba qual é o seu lugar, que de manhã cedo vá a bandeira hastear, não entre numas de querer poder que não é seu. Heleno, 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 volta pro quartel. O Heleno concordou com o Eduardo Bolsonaro na questão da esfinge. Disse que só falta saber como preparar isso. Onde está essa notinha? O deputado Rodrigo Maia prometeu aos partidos de oposição uma resposta amanhã sobre o... o Augusto Heleno foi convocado pelos partidos para explicar a sua declaração, né? Então, o Maia está prometendo responder amanhã ao pedido de convocação do Augusto Heleno. O presidente da Câmara não tem dúvida de que a fala do general é preciso estudar como fazer, diante da declaração de Eduardo Bolsonaro, repercutiu tão mal no meio político quanto a própria declaração do filho do presidente. Isso é golpismo explícito, e democracia não pode admitir golpismo. Golpe de Estado, se eles querem dar um golpe de Estado, não pode ser dessa maneira, anunciando o golpe de Estado, não pode ser provocando situações, incitando a população. Isso tem que ser punido pela democracia, pelas instituições, pelo Congresso, assim como a obstrução de justiça confessada ontem
pelo presidente Bolsonaro. Inédito na história do Brasil. O presidente confessar um crime. Bom, nada mais no Anselmo Góes, apenas isso. Tá na hora do almoço, quase ou não? Hein? 11h30 já. Vamos ver só a Ilustrada. A Ilustrada domingo pode ter alguma coisa interessante, né? Aliás, não são 11h30 nada, deve ser 11h10 por aí, né? Deve ser 11h10. Hoje tem Enem. Quase 30% de formandos de escola pública não se inscrevem no Enem. Hoje tem Enem. Primeiro Enem desse governo. Ah, Fernanda Torres. Fernanda Torres é sempre legal, né? Bomba, dormi tarde, não sonhei. Eu estava ali atrás do lar. Tinha acabado de pôr um ponto final no texto que entregaria no dia 31 para ser publicado hoje neste espaço. Os filhos de banho tomados, jantados, o marido na cama e a TV ligada no Jornal Nacional. Na selva de leões e hienas famintas, de segundas instâncias nos tribunais, de Queirozes e grampos mútuos do PSL, de mulheres de militares gritando Bolsonaro traidor na Câmara e discursos de ameaça do 03 no plenário, eu tentava manter a calma e não pensar na porra da mancha de óleo bruto, que depois de empestear o Nordeste segue seu curso sinistro em direção a Copacabana. Esquece o prefeito ungido do Rio de Janeiro, eu pensava, que não satisfeito com a própria incompetência, decidiu incrementar a campanha de reeleição com imagens de tratores demolindo o pedágio da linha amarela. Esquece. Eu fingia tranquilidade e concluía um texto que começava assim. A repórter me pergunta se hoje, para o artista, é mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-o dar fim a ele. E eu penso em morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Era assim que eu iniciava o texto, citando Hamlet para mudar de assunto, para lembrar que a beleza existe e a arte, a poesia e essas comunistices que me são caras. E digitei o ponto final, me preparando para dormir, dormir, talvez sonhar. Quando o William Bonner deu a notícia. O porteiro do Vivendas da Barra, onde residem Jair, Carlos Bolsonaro e Rony Lessa, suspeito do assassinato de Marielle Franco, abriu os portões do condomínio para o suposto comparsa do atirador, Elcio Queiroz, na noite do atentado que vitimou a vereadora, depois de confirmar o destino do visitante, a Casa 58, pertencente a Messias. Não deu tempo nem de respirar. Mal encerrado o noticiário, o presidente entrou ao vivo pelo Facebook da Arábia Saudita. Sem ação, me pus a assistir aquele homem enfurecido, botando e tirando os óculos, virado às 4 da matina, vindo de uma sequência de viagens e recepções exóticas, ainda mal curado de uma cirurgia, sendo tomado pela indignação. O autocontrole inicial terminou numa espiral de ódio contra o governador Wilson Witzel, acusado de ter vazado a notícia, e a TV Globo, onde eu trabalho, e teria que estar no dia seguinte. Haveria piquete na portaria, e a casa, e os filhos, e o marido, e o texto, e o país, e o futuro, e qualquer normalidade possível foram pelos ares. Era como estar aprisionada no episódio de Years and Years, gritando pela sala, na frente das crianças, enquanto alguém detona uma ogiva nuclear em alguma vizinhança do planeta. Foi assim. Pensei no porteiro e no Bonner.
e também no Jamal Khashoggi, jornalista morto, segundo a ONU, por funcionários do governo saudita do consulado em Istambul, em retaliação às críticas feitas ao príncipe Mohammed bin Salman. Estaria Jair se consultando com o príncipe? Bonner recorreria à cirurgia plástica antes de cair na clandestinidade de uma vida anônima em São José de lugar nenhum? Jair berrando que em 2022 o Grupo Globo só renovaria a concessão pública de televisão por cima do seu cadáver. E se sobrar só a Record, pensei? E se o Rio se transformar no primeiro estado 100% Jesus da União, com Crivella cobrando o dízimo no pedaço refeito da linha amarela e as novelas bíblicas dominando o horário nobre, antecedidas da leitura dos salmos, em vez das notícias do dia? Passei em revista os personagens bíblicos cabíveis a uma atriz de meia-idade. Betsabá, Salomé, Raquel, jovens demais para mim. Sara na segunda fase, ou talvez a mulher do faraó Potifar, se ainda estiver inteira em 2022. Dormi tarde, não sonhei. Pela manhã, Rodrigo Maia, em entrevista na Globo News, agia como se ontem não tivesse existido, com tiques de pescoço que denunciavam a apreensão. À noite, o Ministério Público garantiu que o porteiro havia mentido e a mancha de óleo submersa seguindo viagem em direção ao sudeste. Quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe, podendo ele próprio encontrar seu repouso em 20 gotas de Rivotril. Respirar fundo para refletir sobre esse artigo fantástico da Fernanda Torres, filha de quem é? Filha da grande Fernanda Montenegro, grande atriz ela mesma, grande escritora. Que artigo fantástico, que retrato do Brasil. Que retrato horroroso. Que pesadelo horroroso. Que pesadelo horroroso. A minha mulher tem sonhado, ela outro dia sonhou que foi sequestrada pelo Bolsonaro. A minha mulher sonhou. Quantos pesadelos os brasileiros devem estar sofrendo. Pesadelos durante o dia e pesadelos durante a noite também. 24 horas de pesadelo. 10 meses de pesadelo. Que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um cara sem preparo. Quem semeia ventos numa eleição corre sempre Bolsonaro. Ai, pede perdão pela aflição que você tem causado, pois agora não dá mais pois agora não se pode mais
reverter o resultado. Ah, não vá depois, em 22, repetir essa tolice. Errar uma vez, humano é, mais duas é burrice. Meus amigos, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje da TV Sonic. Muito obrigado por me ouvirem. Muito obrigado por cantarem junto comigo. Talvez por chorarem. Como eu estou aqui segurando as lágrimas, e nem sei por que estou chorando, mas estou chorando pelo Brasil, pelos brasileiros. Estou chorando por tudo isso que está acontecendo, por esse clima de hospício, de insanidade, em que o Brasil se transformou. Mas nada é eterno, nada é eterno. Tudo acaba, tudo acaba. Mais tempo ou menos tempo. Quando Bolsonaro foi eleito, quando Bolsonaro tomou posse, perguntaram para mim o que eu esperava desse governo. E eu disse, espero que acabe logo. Eu continuo esperando que acabe logo. Que essa noite de trevas, esse pesadelo diário, pesadelo não é só quando dormimos, mas quando estamos acordados. O pesadelo permanece. Dormimos e acordamos no meio de um pesadelo. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem. Eu volto à tarde para o novo programa, para cantarmos juntos as minhas paródias. Não podemos perder o ânimo. O que os ditadores querem, principalmente, é que nós percamos o ânimo. Eles querem nos dominar pela inércia. Querem que fiquemos tristes. E a tristeza é uma espécie de rendição. A alegria é indispensável. Eu estou chorando agora, mas vou sorrir daqui a pouco. A alegria é muito necessária. A alegria é uma arma tão forte quanto as palavras. Estou chorando de alegria. Vamos em frente, que atrás vem gente. Tchau. Até a próxima.